Em julho, para que você tenha uma ideia, julho de 2012, o Brasil tinha 18 empresas de home care. Já em julho de 2018, o número saltou para 676, ou seja, um aumento de 3.656%. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo a médica clínica geral, doutora Maria Cristina Messaros, e vou conversar ainda com a enfermeira Andréa Regina Carnier, que é gerente em uma empresa de home care também. Vamos começar falando com a doutora. Boa tarde, Boa seja tarde. bem-vinda. Muito obrigada. Como funciona esse serviço de atenção ao idoso? A atenção ao idoso e ao paciente acamado em geral, ela é realizada através das empresas de home care, né, como a Home Que cresceram Doctor, muito, como eu que falei. cresceram muito. Então, nós temos uma visita médica, né, que pode ser mensal, quinzenal ou semanal, a visita da enfermagem, o tratamento quando o paciente tem alguma complicação, um fator complicante, uma escara, então é orientada o curativo. E, na realidade, o home care também funciona agregando a família ao cuidado com o paciente, porque, na realidade, sim, hoje em dia se perdeu muito aquele contato da família com o paciente, né? Antigamente, nós tínhamos as casas, né? As mulheres também não trabalhavam, então nós Eu tínhamos acho que é a assim, grande dificuldade aí. exatamente. Aí, então, as A mulher filhas, cuidava da sogra, do da sogro, do sogro, da pai, da mãe, da mãe. mãe. Agora a mulher no mercado de trabalho, quem cuida dessas Exatamente. pessoas E quando então, envelhecem? exatamente. Então, é necessário, sim, a home care também trabalha com isso, uma atenção ao paciente e à família, porque toda família tem uma história, nós não podemos deixar para trás isso quando vamos atender o paciente. Cada família tem a sua história, cada paciente tem a sua história, cada ser humano tem a sua. Então, o que nós procuramos fazer é abranger isso e criar um ambiente para que o paciente que já está sofrendo com uma patologia e a família que sofre ao seu entorno também sejam confortáveis. E é muito né? difícil para a própria família, às vezes, cuidar, porque é difícil você ver aquela pessoa sempre na tua vida, né? Um pai e uma mãe saudável, né? Exatamente. Sendo o chefe daquela família e, de repente, tão debilitado numa cama. É uma situação emocional, psicológica difícil para o próprio Com familiar. E certeza. tendo esse atendimento, não só a pessoa fica mais tranquila, Sim. como a conversa, as explicações, tudo se torna mais fácil para os familiares, né? Exatamente. Nós temos aqui algumas fotos e nós vamos mostrar que tudo pode, às vezes, tem que ser feito em casa mesmo, não é? Aí nós temos um exemplo num boneco, eu queria que a doutora comentasse. Então, nesse caso, por exemplo, o boneco é de um bebê, né? Que nós temos o atendimento não só ao adulto, ao idoso, mas como também as crianças, os pediatras também vão à residência. E um bebê que não está conseguindo respirar sozinho. Então, o aparelho azul claro maior é um suporte respiratório, um respirador, e o aparelho menor ele está mostrando a saturação de oxigênio dessa criança, desse paciente. Então, para haver um controle, o profissional que está na residência, o auxiliar, o técnico de enfermagem, o médico quando passa a visita, a enfermeira, vai ter essa leitura desses parâmetros. Vamos para a próxima. E às vezes, doutor, é necessário que fique alguém com esse paciente o tempo todo? Sim, sim. Nesse caso, por exemplo, né, um adulto que está traqueostomizado, ou seja, ele não consegue respirar normalmente, então é feito um acesso pela traqueia, colocada essa cânula azul que vocês estão vendo, e ele também está usando, pelo filtro ali que nós estamos vendo, um aparelho de respiração para auxiliar na respiração. Então, existe a aspiração das secreções e tudo. Então, o profissional técnico está lá para auxiliar em tudo isso, para controlar o aparelho, para averiguar o estado do paciente e, no caso, se for necessário, acionar o atendimento emergencial. Né? E quais são os riscos maiores de... Tá bom, obrigada pela foto. Quais são os riscos maiores de uma pessoa que fica só com o cuidador? Na realidade, de mais idade? Uma pessoa de mais idade, um idoso que esteja acamado, Passando por algum problema não tão sério como esse, sério, né? Alguém que teve um AVC e tal.
Se o cuidador for bem informado, e esse também é o papel do home care, ele consegue cuidar, né? Porque o cuidar, ele engloba tudo. Então, às vezes, a família acha que, onde ela tem alguma dificuldade, os profissionais da home care vão auxiliar, vão procurar orientar, mas nós não podemos esquecer que para o idoso que viveu uma vida inteira com aqueles filhos, com aquela família, a presença de um cuidador estranho também é agressiva. Então, são os dois lados. Então, nós temos também, assim, orientar, apoiar, acolher a família é muito importante. E a família também se preparar para estar ao lado daquele idoso que precisa da presença dela também. E é fácil até entender, né, gente? Esse número cresceu tanto por quê? Porque a população está vivendo mais e esse já foi um país jovem. Hoje nós estamos aí com um país com muitos idosos, a maioria sem um plano de saúde adequado que possa oferecer o serviço de um home care e sem uma situação financeira estável, né? Que todo mundo acha que vai demorar, mas passa rápido, né? Quando você pisca, você já está lá e às vezes não se preparou para a sua velhice e não tem quem cuide de você. Então, é até muito triste pensar nisso em termos de Brasil, né? Da saúde pública e do que essas pessoas não vão ter. Exatamente. A nossa pirâmide etária inverteu, né? Agora os jovens estão no topo da pirâmide e os idosos na base dela. Então, o país, na realidade, nós temos que correr atrás, tanto a saúde pública quanto a privada, correr atrás dessa mudança que houve, que na realidade, como a senhora falou, quer dizer, faz muito tempo, não faz tanto tempo e passa muito rápido. Então, todos nós agora estamos procurando correr atrás desse novo enfoque, quer dizer... Um home care pode ser contratado sozinho ou ele sempre faz parte de um convênio de saúde? Não, pode ser contratado sozinho. Pode ser contratado particular, né? Sim. Doutora, mais alguma recomendação para o nosso público? Que depois eu vou falar com a Andréia, que é enfermeira de uma empresa de home care e vai contar mais para a gente. Tem até um depoimento muito emocionante de uma mãe. Eu agradeço muito a atenção e espero que tenha auxiliado as pessoas que estão assistindo ao seu programa. Eu conversei com a doutora Maria Cristina Messaros, pode ficar, doutora? Médica clínica geral. Eu vou lá dar um recado super importante que eu tenho agora, também para as famílias, e a gente já conversa com a enfermeira para você ter mais informações. Obrigada por ter vindo, um beijo. Obrigada, muito obrigada. Bom, e agora eu vou conversar com a Andréia. Seja bem-vinda, Andréia, tudo bem? Prazer em conhecê-la, fique à vontade. A Andréia, gente, ela trabalha numa empresa de home care, é a Andréia Regina Carnier, tá certo? Andréia, quanto tempo você é enfermeira nessa empresa? Nessa empresa eu estou há quase 15 anos. Então você viu essa mudança toda, né? Acompanhei. E esse mercado crescer, porque a Home Doctor é uma das primeiras, se eu não me engano. Isso, é uma das pioneiras, a Home Doctor está completando agora 25 anos. Então, em breve estaremos aí comemorando. E é uma empresa que veio se desenvolvendo E previu o futuro, né? Previu o futuro. Já sabia que esse ia deixar de ser um país de jovens. E eles têm muitos casos. Mas nós vamos agora ter um VT, e eu queria já colocar, é da Sandra Martinez. Ela é mãe de uma paciente, a Nathalie Martinez, que faz uso de home care. Veja que coisa impressionante, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, que vai acontecer com um filho nosso, com um irmão, com um parente, mas acontece, viu? Dá uma olhadinha. Olá, meu nome é Sandra, eu tenho uma filha chamada Nathalie, que em janeiro de 2015 foi internada e diagnosticada com púrpura. Essa doença é bastante rara, ela estava no 4º mês de gestação, veio a se complicar o quadro. Quando ela tinha 6 meses de gravidez, ela perdeu o bebê e alguns dias depois disso, ela teve 3 paradas cardíacas e entrou em estado vegetativo. Isso já fazem 4 anos, ela permanece assim até o dia de hoje, ficou internada por cerca de mais 1 ano e 2 meses mais ou menos, e depois disso o médico nos aconselhou que ela viesse para casa, porque lá no hospital ela pegava muito pneumonia, infecção de urina, muitas viroses, né? Então era assim, ela ficava 20 dias no quarto, 10 dias na UTI, mais alguns dias no quarto, retornava para a UTI de novo por conta das infecções. Então nós conseguimos trazê-la para casa em maio de 2016
já tem 3 anos, né, e alguns meses, e com o auxílio do home care. Então, eu estou aqui para falar da importância do home care na vida da Nathalie e na nossa vida. Na nossa vida, o que melhorou foi a gente já fica com um parente, né? Nessas condições, a gente já fica emocionalmente muito abalado. E naquela rotina do hospital, que a gente tinha que ir para o hospital todos os dias, né? A gente acabava convivendo só com doenças, só aquele ambiente triste, carregado, né? E em casa tudo isso mudou a nossa rotina, facilitou bastante para a gente, né? E para a Nathalie, o principal de tudo, o principal ganho foi para a Nathalie, porque ela deixou de ter aquelas pneumonias, deixou de ter aquelas infecções, seu quadro clínico no estado geral dela melhorou bastante, tanto que já tem mais de 2 anos que a própria púrpura, né, que é a doença que causou tudo isso, não se manifestou mais. Ela teve uma melhora muito grande e está no aconchego da família, né? E isso só é possível graças ao acompanhamento que ela tem do home care, porque ela tem profissionais de técnicos de enfermagem 24 horas por dia, ela tem fisioterapia, ela tem a fonoaudióloga que vem aqui também, ela tem acompanhamento da enfermeira padrão, médico, as medicações, os equipamentos que ela precisa, que é como se ela estivesse no hospital. Aqui ela tem oxigênio, ela tem equipamento para fazer inalação, equipamento para aspirar os seus pulmões quando é necessário, né? Mas o principal de tudo é a gente poder estar cuidando dela em casa, aqui no aconchego da família, junto de todos nós, né? Que agora o que nos resta é poder dar uma boa qualidade de vida para ela. E isso a gente consegue graças ao fato de termos o home care, porque a Nathalie não é uma paciente comum, não é uma paciente fácil. Ela é uma paciente de alta complexidade, porque ela tem traqueostomia, ela tem gastrostomia, né? Então, sem o acompanhamento desses profissionais, eu acredito que seria muito difícil. Tá bom? Ai, Sandra, que coisa, né? Bom, a mãe tem que fazer de tudo para superar, para estar bem. O home care tem ajudado nisso, pelo que a gente viu na Sandra, mas é muito duro, né? Muito difícil. Muito. Uma filha grávida com 31 anos, você tão feliz, né? Vai nascer né? na expectativa de um netinho. E o que é essa doença púrpura que ela falou que a filha teve? Teve 3 paradas e Isso, perdeu a criança e vive agora em Isso. estado vegetativo com 31 anos, quer dizer, com plena saúde, tirando isso, quer dizer, né? uma moça forte, 31 anos, muito jovem. Exato. A atenção E é irreversível. irreversível. A atenção domiciliar, ela acaba contribuindo muito com isso, né? Hoje nós temos 2 modalidades para atenção domiciliar. O que é a púrpura? A púrpura, ela é uma doença que ela compromete todo o sistema sanguíneo do paciente, né? Então traz é bem rara, né? Bem rara. São pouquíssimas os históricos disso. Por ser uma doença rara, ela já tinha essa doença há algum tempo. Mas ela não sabia? Na verdade, ela sabia. Então, o que houve foi um agravo mesmo do quadro durante a gestação. Porque a mãe falou, inclusive, que com o serviço de home care, ela é tão bem cuidada que ela deixou de ter crise. Quando acontece, então, a crise da púrpura, ela tem hemorragias? Isso, as plaquetas caem muito, aí você pode ter um sangramento, que ele nem sempre vai ser um sangramento externo, né? Agora você veja, é tão novinha, né? 31 anos, poxa vida. E ela usa esse aparelho porque ela não consegue se alimentar, então ela se alimenta com... Isso, dentro da atenção... A refeição, eu não sei como é que chama exatamente. Com frasco, no equipo, frasco, isso. Na verdade, o que a gente traz, né, para dentro da atenção, a gente tem 2 modalidades. Uma é a internação, que é essa em que a Nathalie está conosco já por esse período, onde a gente tem toda essa equipe multiprofissional, inclusive a presença de um técnico de enfermagem. Que ela precisa de cuidados 24 horas. Precisa de cuidados 24 horas. E a gente tem uma outra modalidade, né, que é do atendimento,
onde de repente um paciente que ele tem um processo infeccioso menos complicado, onde ele precisa de um antibiótico, ou ele saiu de uma crise infecciosa, ele precisa de uma fisioterapia, ou respiratória, ou motor. Tratar de alguma ferida, alguma machucado. Exatamente, se ele tem uma casa, lesão de pele, então são duas modalidades diferentes. Olha, eu gostaria de te parabenizar, viu? Porque tantos anos nessa profissão, ela falou certo, a Sandra, quando você tem um parente internado no hospital, você acaba levando para casa, não tem jeito, todo aquele ambiente triste, né? Ninguém vai no hospital para se divertir, né? Todo mundo que está lá está passando por um problema, uns mais sérios, e você fica sabendo de um, de outro, e fica com a cabeça desse tamanho. E em casa é mais tranquilo. Então, parabéns a você e aos outros anjos. É verdade. E só queria que enfatizar bastante o que a doutora Cristina trouxe pra gente, que é essa questão do cuidado humanizado mesmo, né? Então, a gente se torna ali quase que dentro da família mesmo e a gente caminha junto. Eu costumo dizer que é um tripé que precisa dar certo, mas que a gente precisa ter ali o profissional do home care, precisa ter a família e o paciente como ponto principal aí desse trabalho. E principalmente um bom convênio, por enquanto o SUS assume algumas coisas, mas a gente sabe que é bem pouco, e pensar que o futuro não é tão futuro assim, ele chega rápido. Verdade. Né? Você pisca os olhos e ele já chegou, então procurar desde já, é um alerta aí ao pessoal, porque o Brasil está envelhecendo e as pessoas vão precisar de ajuda. Muito obrigada, Andréa, dá um beijo aqui. Obrigada por ter vindo, um beijo a toda a equipe, viu? Obrigada. Eu quero agradecer aqui ao Home Doctor, não é? Isso. Qual é o endereço de vocês? Home Doctor está no endereço eletrônico www.homedoctor.com.br. A gente também está no Insta como homedoctor.br e a gente também tem uma página no Facebook. Então, tem tudo. Temos tudo. E tem os anjos aí, né? Para cuidar de vocês. Obrigada. Um beijo para você. Obrigada, viu?